Talvez você precise dar uma pausa nos seus estudos, porque você recebeu uma notícia muito complexa, muito pesada, que sacudiu toda a sua estrutura emocional. E somada a essa notícia e esse fato ocorrido na sua vida, com o estresse que você já tinha vindo e outras situações complexas que você já tinha passado e superado, fizeram com que você desse uma pausa nos seus estudos para você se reconstruir, ou então você ainda não tomou essa decisão de dar essa pausa nos seus estudos para você se reconstruir internamente, para voltar por campo de batalha a todo vapor, conforme você vinha já estudando para concurso público. Se você não me conhece, meu nome é Alexandre Soares e eu já estou na terceira posse para concurso público. A primeira posse eu tomei foi para o cargo de sargento do Exército, eu fui 24 do Brasil. Depois eu tomei posse para o cargo de analista do governo do estado do Rio de Janeiro, na Secretaria de Planejamento, e depois eu tomei posse para o cargo de especialista em Previdência Social no governo do estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência. Bem, geralmente, enquanto nós estudamos para concurso público, acontecem algumas circunstâncias, alguns fatos que abalam a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura mental. E esses fatos, somados já a questões que nós já vinham acontecendo, questões complexas que nós superamos, faz com que a nossa energia venha a diminuir. E a gente fica como se fosse numa sinuca de bico, né? Pensando, bem, o que eu faço agora? Eu continuo com a mesma carga de estudos, ou eu dou uma freada para eu me reconstruir internamente, para depois que eu passar por essa tempestade e me reconstruir, vou ficar mais forte, eu voltar a todo vapor como eu estava. Então talvez você se encontre atualmente nessa sinuca de bico e você não saiba o que fazer. Bem, a minha sugestão é a seguinte: primeiro eu vou contar a minha história, o que aconteceu comigo no meu processo de concurseiro, de estudo, e depois eu vou lhe dar uma dica no final do vídeo, ok? Então vamos lá. Em determinado momento dos meus estudos, eu recebi uma notícia muitíssimo pesada, que poucos recebem. E aquela notícia, ela de imediato, né, porque eu sou ser humano, não tem jeito, ela abalou a minha estrutura emocional e psicológica e mental. E eu já vinha de um processo muito pesado. Então eu já tinha radicalizado, tinha estudado 2 anos para concurso, para passar nesse primeiro cargo, né, de sargento do Exército. Depois eu tive que enfrentar escola militar, que também emocionalmente, mentalmente, tem um desgaste muito grande. Depois, quando o sujeito chega ali na tropa, depois de formado da escola militar, também há um desgaste enorme para o sujeito. Então, bota aí, a gente chama de lobinho, né? Sei lá, 3 anos no mínimo, você numa carga horária de trabalho absurda, muito grande, uma cobrança muito grande, porque você está chegando ali recentemente na tropa. É a cultura, né? É a cultura organizacional da instituição, do Exército, propriamente dito. Então eu já vinha dessa batalha, aí eu fui fazer faculdade presencial, não fiz online. Depois ir estudando para concurso paralelamente, e aí eu consegui tomar posse no cargo de analista. E eu continuei. Falei, não, eu vou continuar porque eu quero outros concursos. Nesse intervalo, eu recebi essa notícia bombástica, essa notícia pesadíssima, né? E que veio carregado de uma injustiça. E injustiça também é uma coisa que machuca muito. Se você não tiver preparado um pouco emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, você quebra na solda. Uniu
né, todo esse processo, mais as batalhas que eu já tinha passado, vencido, uniu a essa notícia bombástica, isso se tornou uma bomba emocional, onde eu entrei num processo pesado de eu me reconstruir internamente. E nesse momento eu tinha apenas duas opções, eu me encontrava numa sinuca de bico da vida. Ou eu continuava dando carga nos meus estudos, né, mas eu iria sofrer um risco absurdo de entrar em colapso mental, colapso emocional, e aí nem 8 nem 80, nem eu iria passar no concurso, e também eu ia adquirir uma doença mental, uma doença emocional. Então eu tinha esse caminho, ó, se eu forçar, eu tô no meu limite, eu percebi que eu estava no meu limite. E se eu forçar, eu vou entrar, eu sofro o risco de entrar nesse colapso. Se eu frear, não é que eu vou parar, mas que se eu der uma freada, ao invés de eu estudar 3 horas por dia, eu estudo 1 hora por dia, e nessas 2 horas eu vou investir na minha reconstrução interior. Eu vou refazer os meus conceitos, vou verificar tudo que eu fiz até naquele momento na minha vida, tudo que eu preciso fazer para passar por aquela tempestade, passar por aquele deserto. Então, se eu fizer isso, vai ser provavelmente melhor para o meu futuro, para o meu destino. Então eu tinha essas duas opções, eu resolvi adotar a segunda opção, de reconstrução do meu interior. Isso foi fundamental para eu não precisar tomar nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de tarja preta, eu não precisar engatar em psiquiatra, enfim. Embora eu recomende, se você estiver precisando buscar um profissional, procure, que o profissional está lá exatamente para isso. Mas essa decisão que eu tomei de frear os meus estudos, eu não parei, eu freiei. E passar por um processo de reconstrução interior, aí eu comecei a ler muitos livros sobre psicologia, eu comecei a estudar muito sobre como a gente faz para a gente gerenciar os nossos pensamentos, como a gente faz para a gente gerenciar as nossas emoções. Então eu entrei nesse processo, foi muito bom. Por quê? Eu pensei assim, eu tinha um mantra, ou melhor, eu tenho um mantra que me ajuda muito em várias circunstâncias. O mantra é o seguinte: nunca faça a primeira vez. Por quê? Depois que você fizer a primeira vez, se aquilo dali for bom para você, pode ser que aquilo dali vicie, se torne algo viciante. Se tornando algo viciante, para você correr desse vício, vai ser uma luta. Aí você vai ter que enfrentar outro tipo de batalha, que é correr daquele vício. Então, por exemplo, supondo que você precise tomar remédios para que você... para gerenciar o seu emocional, por exemplo. Um remédio é um paliativo que ele vai ali estabilizar o seu emocional. Supondo que você entre nesse processo porque você teve prescrição médica e tudo mais. Bem, caso você se vicie naquele remédio, isso pode fazer com que você crie outro problema. Vai resolver esse problema? Vai resolver esse problema imediato. Em contrapartida, lá na frente você vai estar viciado nesse remédio. Estando viciado nesse remédio, isso é um perigo, porque faz com que você tenha que depois tirar esse remédio da sua vida. Será que você vai conseguir tirar esse remédio da sua vida? Então é um grande desafio isso daí, né? E, por exemplo, esse mantra de nunca faça a primeira vez serve também, por exemplo, o sujeito... se você pegar um sujeito que é viciado em qualquer tipo de droga lícita ou droga ilícita, você vai falar para ele, por que você não consegue mais largar esse tipo de droga? Ele vai falar assim, porque eu usei a primeira vez. Aí eu gostei, depois eu usei a segunda vez, gostei, usei a terceira vez, me fez bem, aí ele não consegue mais largar aquela situação. Se ele tivesse usado esse mantra de, eu não vou utilizar a primeira vez, então provavelmente ele não estaria hoje com esse problema, esse desafio, ok? Então eu estou citando alguns exemplos da vida aqui para contextualizar o assunto. Então, talvez você esteja passando por esse momento. Você recebeu uma notícia bomba que fez com que
você nesse momento está num estado emocional, né, complexo, abalou suas estruturas emocionais, mentais, e você só tem essas duas opções. Ou você continua dando carga nos seus estudos, mas você sofre o risco de você entrar em colapso, ou então você freia, dá uma freada, dá uma reduzida no que você está fazendo atualmente. Se você estuda, por exemplo, 3 horas, reduz para 1, e essas outras 2 horas você investe para cuidar do seu emocional, do seu mental. Bem, eu recomendo que, se você não tem um autoconhecimento profundo de si, se você não se conhece muito, você fala, não, Alexandre, eu até me conheço, mas eu me conheço pouco, então então eu não quero sofrer esse risco, eu não quero passar por esse risco, eu não quero assumir esse risco. Eu recomendo que você vá pelo caminho de redução da sua carga horária, para você passar por um processo de reconstrução interior mesmo, ok? Então você vai reconstruir sua parte espiritual, sua parte emocional, sua parte mental, para que depois que você estiver bem de novo, você volte ali a bater suas metas de estudo de 3 horas, de 5 horas, ou quantas horas você costumava a bater, ok? Esse vídeo ele é importantíssimo, porque se você tomar a decisão de manter a sua carga horária de estudo, às vezes você não trabalha, você está com essa pressão toda, que eu tenho que passar, e você estuda, sei lá, 6, 8 horas por dia, aconteceu esse problema, essa notícia, e você está a ponto de colapsar, e se você assumir esse risco de continuar essa carga, pode ser que você arrebente seu destino, arrebente seu futuro. Aí nem 8 nem 80, porque você não vai passar nem no concurso, e ainda você não vai passar no concurso, e além do mais, você ainda vai adquirir uma doença aí mental e emocional, que você não vai conseguir se voltar ao normal, ok? Vai precisar de anos aí para voltar ao normal, quiçá nunca mais volta ao normal. E lembre-se desse mantra, né? Não faça a primeira vez. Depois que você fizer a primeira vez, para sair é uma droga, né? Então, droga lícita e droga ilícita, se você usar a primeira vez, o nome já diz, droga. Droga, qualquer tipo de droga é viciante. Usou a primeira vez, se você viciar, pode até resolver um problema, mas em contrapartida vai te escangalhar tudo em outras áreas da vida. Ok, pessoal? Então, espero que esse vídeo ele seja fundamental no momento dos estudos no qual você se encontra. Tamo junto e misturado. Então, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você acha que precisa assistir esse vídeo, ok? E será uma honra ter você aqui como meu seguidor, porque eu estou sempre produzindo conteúdo de valor em relação ao concurso público, ok? Tamo junto e até o próximo vídeo.